Programa Política de A a Z, com Mário Flávio e Renata Torres. Oferecimento Via Regional Frutos do Mar. Casa Nova Construção, sua casa é aqui. Auto Oriente Nissan, sua nova concessionária Nissan em Caruaru. Olá pessoal, como vocês estão? Nós aqui estamos nos recuperando de uma gripe, por isso perdoem as nossas vozes que não estão as melhores nesse programa para lá de especial, né Mário? Para lá de especial porque a gente traz hoje para você com exclusividade a primeira pesquisa de intenção de votos para prefeito em 2020. Muita gente pedia que o blog fizesse, a gente atendeu esse pedido e vai trazer hoje vários cenários aqui em forma de especulação. Pois é, o Instituto Simplex, aí a pedido do blog do Mário Flávio, divulgou nesta quarta-feira a primeira pesquisa, como o Mário falou, de intenção de votos para candidatos a prefeito de Caruaru, isso no ano que vem, 2020. A gente sabe que é tudo no campo da especulação, mas a gente sabe que todos eles estão trabalhando sim nos bastidores, né Mário? E inicialmente, né, a pesquisa, ela viu aí dois cenários diferentes com candidatos indicados, né, pelos deputados estaduais e ex-prefeitos de Caruaru, Tony Gel e Zé Queiroz, né Mário? O que isso significa? Olha, são 8 nomes colocados nesse primeiro cenário, inclusive de Tony Gel e Zé Queiroz. Os dois foram ex-prefeitos da cidade, Tony Gel por 2 mandatos, Queiroz por 4, e ambos têm esse desejo de voltar a disputar a prefeitura de Caruaru. Os cenários com eles dois são bem interessantes, porque no primeiro, com os nomes dos dois, Raquel Lira lidera com 24,06%. Na segunda posição aparece justamente Tony Gel, que disputou com ela em 2016 o segundo turno, tem 21,30%. Os dois estão empatados ali na margem de erro da pesquisa. Na terceira posição aparece Zé Queiroz, né, com 16,57%. Na quarta posição vem o delegado Lessa, que também é deputado, com 10,17%, Renata. Daí para frente dá uma tumultuada, a gente tem outros dados aqui. O deputado federal Fernando Rodolfo aparece com 3,37% das intenções de voto, o Rafael Delon com 0,8%, o Silvio Nascimento, candidato do Bolsonaro, né, 0,55%, o empresário Douglas Sintra, 0,32%, brancos e nulos, 12,27%, e não sabe ou não respondeu, 10,57%. Lembrando que isso é situação estimulada, né, Mário? Estimulada é aquela situação em que o pesquisador ele apresenta um questionário e diz: eleitor, você votaria em quem para prefeito? Aí coloca o nome dos 8 lá que a gente citou aqui, porque são os mais comentados. E aí, por isso que eles são indicados ou não pelo eleitor. Daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, os números da pesquisa espontânea. Pois é. Simplex também fez aí uma outra análise sem o Tony Gel e sem o Zé Queiroz. No lugar de Tony Gel, Toninho Rodrigues, empresário, filho dele, e no lugar de Zé Queiroz, o Alberes Costa, que é secretário estadual, né, Mário? Como é que ficaram esses números? Olha, existe a possibilidade sim de Toninho Rodrigues ser o candidato do grupo. É uma possibilidade pequena. Toninho já foi colocado como pré-candidato outras 2 vezes a deputado federal, mas toda vez na hora H ele acaba cedendo aí e não é candidato. A outra é do Alberes Lopes ser o nome indicado aí por Zé Queiroz para entrar na disputa. Com esses nomes colocados aí, a prefeita Raquel Lira amplia um pouco a vantagem dela. Ela teria 26,90%, ficaria em primeiro lugar. Em segundo, viria o Toninho Rodrigues com 16%. O delegado Lessa viria empatado tecnicamente com ele, com 14%. Na sequência, Fernando Rodolfo com 5%. Aí Alberes, que seria apoiado por Zé Queiroz, ele cai bastante aqui, ele vem lá para baixo, para a quinta posição com 3%. Na sequência, Rafael Delon, Silvio Nascimento e Douglas Sintra, brancos e nulos 16%. E aqui o número de que não soube e não respondeu aumenta para 14%, que é aquele eleitor que quando sai Tony Gel e Zé Queiroz, ele fica um pouco sem saber o que fazer. Então ele flutua muito entre os nulos e os brancos, os que não souberam ou não quiseram responder, Renato. Agora vem a espontânea, né, Mário? Explica como é esse cenário aí. Olha, na espontânea, aquele questionário quando não é induzido, ou seja, o pesquisador pergunta em quem você votaria para prefeito de Caruaru. Aí o primeiro nome que vem à mente, a pessoa responde. Neste quesito, houve mais uma vez a polarização entre Raquel Lira e Tony Gel. São os nomes que disputaram o segundo turno de 2016. Raquel venceu, mas Tony teve uma boa votação e também teve uma boa votação aqui para deputado estadual. Raquel Lira tem, nesse quesito espontâneo,
18,82%. Em segundo lugar, o Tonigel com 12%. Na terceira posição, Zé Queiroz com 7%. E aí vem aquele bolo de pré-candidatos. O delegado Lessa com 1% e Fernando Rodolfo, Rafael Delon, Silvio Nascimento, todos abaixo aí de 1%. Nesse quesito aí, como não tem questionário, o número de indecisos ele aumenta para 43%, porque o pessoal gosta mesmo de dizer quem vota no ano eleitoral. Os brancos e nulos são 6%, nenhuma resposta 4%, nenhum 3% e nulos seriam 0,12%. Pode analisar assim, é como se os nomes mais fresquinhos, digamos assim, na cabeça nas últimas eleições, para quem gosta de política, né, para quem acompanha blog, quem acompanha principalmente rádio, né, são nomes que são sempre citados, então parece que esses nomes ficam mais frescos na cabeça. Mas também quem não quer conversa com política não faz nem ideia, não lembra nem quem votou na outra eleição. É verdade. A gente, para comparar, só essa questão do espontâneo, a gente lembra da eleição do ano passado. Antes de oficializar a candidatura, toda vez que perguntavam quem eram sempre os mais citados, o ex-presidente Lula e Jair Bolsonaro, né, que depois acabaram polarizando, não na figura do Lula, que não pôde concorrer, mas na figura aí do Fernando Haddad. O mesmo acontece aí quando se fala, Renata, nessa questão aí de Tonigel e Raquel. É o chamado recall eleitoral, a primeira memória que vem à mente. Raquel é a atual prefeita, ela vai concorrer à eleição e Tony perdeu a eleição para ela, mas teve 82 mil votos e também teve uma votação muito boa em Caruaru para deputado estadual. Isso explica um pouco, além, é claro, daquele tradicional eleitorado fiel Tonigel, que sempre vota nele a cada eleição aqui em Caruaru desde 1988. Pois é, a pesquisa também analisou o segundo turno. E aí a situação complica para a prefeita de Caruaru, Raquel Lira. Deixa eu passar logo os percentuais aqui, Mário. Tony aparece na frente, né? Isso, numa disputa super acirrada com Raquel. Ele teria 37%, podendo chegar a 41% ou 33% aí em relação à margem de erro, né? E Raquel teria 34%, podendo chegar a 37% ou 30%. Difícil, né, Mário? É difícil. Agora, você falou bem, Renata, porque um dado interessante. A Simplex fez pesquisa na eleição anterior e nenhuma das simulações a prefeita Raquel perdia no segundo turno. Nessa aqui, ela tem dificuldade contra os principais candidatos. Ela tem dificuldade com o Tonigel, ela aparece atrás dele aqui. A gente vai já antecipando para o eleitor aqui como seria a situação dela contra Zé Queiroz. Ela também tem dificuldade aqui e o eleitorado dela parece muito com o de Queiroz e aí ela aparece aqui com uma desvantagem maior. Zé Queiroz nesse caso aqui teria 36% contra 25% de Raquel Lira. Então ele abre 9 pontos aqui. Então Raquel com dificuldade contra Tonigel, ela está atrás e também contra Zé Queiroz. Agora, o eleitorado se confunde, né, Mário? Porque o ex-prefeito Zé Queiroz apoiou Raquel no segundo turno e aí, de repente, contra Tonigel, e de repente aparece esse flerte, esse namoro, e aí o eleitor fica sem entender, né? Como é isso, né, Mário? Fica sem entender, mas é política, né? A política é dinâmica. O ex-prefeito Zé Queiroz alega que houve uma traição, uma espécie de traição por parte de Raquel Lira. Era a mesma coisa que João Lira dizia quando eles sempre brigaram muito, né? Mas em toda eleição eles se uniram. Mas nessa eleição do ano que vem, dificilmente eles vão se unir, porque é briga. É tiro, porrada e bomba. Como diz Valesca Barbosa. E tem também o cenário com o delegado Lessa, né? Outra dificuldade para Raquel. Só que aqui a situação é mais apertada, tá? Mas o delegado aparece na frente. O delegado tem 33,5% e Raquel tem 31,6%. Aqui os brancos e nulos 20, não sabe 14%. Mas eles também estão empatados na margem de erro. Mas um fato curioso, viu, Renata? Nas 3 simulações de segundo turno de Raquel Lira contra os principais adversários, ela perderia as eleições para os 3, de acordo com a pesquisa do Simplex. Pois é, e o blog também fez a simulação aí, com Raquel disputando com o deputado federal Fernando Rodolfo, com Rafael Delon, com Silvio Nascimento e também Douglas Sintra. E em todas essas situações, Raquel venceria aí os adversários. Os resultados vocês vão conferir lá no blog, viu? Porque é o programa passando e o blog sendo atualizado, né, Mário? É verdade, viu, Renata? E tem a última simulação de segundo turno que a gente fez entre Tonigel e o delegado Eric Lessa. Aqui também a situação é de empate técnico, mas com o delegado com 1% na frente. O delegado Lessa teria 32% contra 31% Tonigel. Ou seja, se a disputa fosse entre os dois, iria ser decidida aos 48 do segundo tempo, que eles estariam ali praticamente empatados. Agora a gente
dar uma pausa para vocês conhecerem aí os nossos parceiros e a gente volta com mais informações sobre essa pesquisa de intenção de votos para candidato a prefeito de Caruaru, isso em 2020. Até já. Se você procura um lugar para comer bem, aconchegante e para reunir a família e amigos, o Via Regional é o melhor lugar. Com música ao vivo todo final de semana e rodízio de pizza toda quarta e quinta-feira. Via Regional Frutos do Mar, Caruaru. Decore revestimentos especiais. Um toque de requinte e bom gosto para o seu ambiente. Agora em novo endereço, Avenida Agamenon Magalhães, 1485. Decore revestimentos especiais. 81-3137-5226. Outlet Nissan Auto Oriente. Só essa semana, um lote de veículos com condições exclusivas para você sair de Nissan Zero por tempo limitado. Kicks a partir de 69.990 ou entrada mais 36 parcelas de 899. Frontier com bônus de R$15.000 na troca do usado e pacote de acessórios grátis. Passe agora mesmo na Auto Oriente e aproveite. Auto Oriente. Central de Venda 3139-6939. No trânsito dê sentido à vida. É hora de construir, é hora de reformar, é hora de aproveitar as ofertas da Casa Nova Construção. Piso esmaltado 42 por 42, só 11,98 metro quadrado. Lâmpada LED Avante, apenas 5,90. Não perca tempo, são mais de 20 mil itens para você aproveitar em até 10 vezes nos cartões. Bacia Deca com caixa acoplada e acionamento duplo, 189,98. A hora é agora. Caixa d'água 2.000 litros, só R$639. É hora de ficar de casa nova. Casa Nova Construção, sua casa é aqui. Política de AZ de volta e esse espaço, claro, é para agradecer aos nossos parceiros Via Regional e também a Decore que montou aqui esse cenário já diferente dos primeiros que vocês viram e tem gente nova chegando para acompanhar a Política de AZ, para estar juntinho com a gente, que é a Casa Nova Construção e também a Auto Oriente Nissan tá chegando, Mário. É verdade. Um pessoal, abraço, pessoal. junto com a gente. Um abraço, pessoal da Nissan Auto Oriente também, da Casa Nova, além, é claro, dos nossos parceiros aqui que já estão com a gente, né? E a gente segue esmiuçando, como diz o Matuto, essa pesquisa de intenção de votos para candidato a prefeito de Caruaru nas eleições de 2020 e ela mostrou também um cenário de rejeição. Aí o entrevistado poderia citar mais de um nome, né, Mário? A rejeição é aquele que a pessoa não quer nem ouvir falar. E é importante avaliar a rejeição, por quê? Porque esse candidato mais rejeitado, na teoria, ele teria mais dificuldade, por exemplo, no segundo turno, de receber o voto. É aquele que a pessoa diz, olha, nesse eu não voto de jeito nenhum. Vamos então a esses números agora, de acordo com a pesquisa Simplex. Olha, o mais rejeitado, de acordo com a pesquisa, é Douglas Sintra. Ele tem 61% de intenção aqui dos caruaruenses. Na sequência vem Rafael Delon com 57%. Também o Alberes Lopes na terceira posição, também com 57%. Silvio Nascimento tem 56%. Toninho Rodrigues tem 50%. Fernando Rodolfo tem 49%. E aí os principais nomes, os 4 principais nomes, eles vêm numa numeração, numa pontuação muito parecida quando o quesito é aí rejeição. Tony Gel tem 36% de rejeição. A prefeita Raquel Lira tem também 36%, os dois estão praticamente empatados aí. Zé Queiroz tem 35% e o delegado Eric Lessa tem 33%, Renata, ou seja, os 4 principais nomes têm uma rejeição muito parecida e ali estão dentro da margem de erro. E sobre essa união de Tony Gel e Zé Queiroz, a pesquisa também foi atrás dessa informação e, Mário, parece que o pessoal não está gostando muito dessa ideia não, viu? A gente tem uns dados aqui, na verdade é meio que dividido, digamos, é quase que empate, né? As pessoas estão indecisas sobre essa união. Então a pesquisa disse o seguinte, revelou o seguinte, que 45,15% do eleitorado, sim, aprova a união. Já 43% desaprova essa união. Então, pela margem de erro, é empatado, né, Mário? Empatado, dentro da margem de erro. Na verdade, é uma grande interrogação. Meio a meio, agora eu diria que é muito difícil dessa unidade acontecer, né? Porque é aquela questão, quem abriria mão da cabeça de chapa? Zé Queiroz quer Toninho de vice, né? Mas será que Toninho Gel vai abrir mão de ser ele o candidato ou do próprio Toninho ser candidato? E o grupo dele fica como nessa história? Como eles gostam de usar pelo bem de Caruaru, né? Na visão deles, quem abriria mão, hein?
quem seria tão bonzinho assim? Não é, Mário? Essa é uma pergunta difícil, mas hoje eu apostaria que os dois grupos vão ter candidatura própria, sim. Mas se eles teriam medo... Não, com eles ou sem, a gente não sabe ainda. Mas a união é difícil, já que metade da população concorda e a outra metade não concorda. Pois é, Mário. Então a gente tem mais outras informações aqui, né? Sobre a forma que a população aprova o governo da prefeita Raquel Lira. Será que aprova ou não aprova, Mário? Olha, a situação de Raquel ela já foi bem mais difícil. Eu acompanhei em algumas outras pesquisas que foram divulgadas e ela deu uma melhorada na avaliação. Hoje 54% aprovam aí a gestão Raquel Lira, né? Uma gestão que já teve umas dificuldades, como eu disse anteriormente, e 39% desaprovam. Os percentuais foram os seguintes, naquelas questões de como você avalia o governo. 46% dizem que é bom, 20% dizem que é muito ruim, 18% que é ruim e apenas 8% dizem que é muito bom e 8% não souberam ou não quiseram responder à pergunta. A gente pode atribuir essa mudança a algum fato novo em relação à gestão, Mário? Talvez obras, não sei, porque a gestão Raquel, ela sempre tocou muito na questão da educação, mas embora as pessoas cobrem muito uma renovação, políticos com visão diferente, na hora do voto, as obras, elas ainda chamam a atenção, né? Ainda falta aquela grande obra que diga que daqui a 50 anos o povo diga, quem fez isso foi Raquel Lira, né, Mário? É verdade, olha, e ela aposta nisso em duas obras no centro. A Via Parque, né, que é uma obra que está sendo construída, que vai ligar o centro à periferia, e a outra é a requalificação da rua 15 de novembro. Essas duas obras elas foram feitas com recursos, estão sendo feitas com recursos daquele famoso empréstimo de 83 milhões de reais. Ela aposta nisso aí, além de entregar escolas, reformas de escolas, creches, uma requalificação da Feira da Boa Vista, né? Tudo isso nos 2 últimos anos de governo. Assim também fez o ex-prefeito Zé Queiroz, são governos bem parecidos. Então ela deve entregar um volume de obras e isso deve aí ajudá-la nessa corrida, né, Mário? Mas é tudo uma grande interrogação, como vocês viram aí. A gente tem só mais algumas informações sobre essa pesquisa. Ela foi realizada entre os dias 16 e 19 de maio. 400 pessoas foram ouvidas na cidade e na zona rural. E o nível de confiança utilizado é de 95%. E a margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, né, Mário? É verdade. Então, a pesquisa é feita pelo Instituto Simplex. No próximo programa, nós vamos trazer mais informações sobre essa pesquisa. Por exemplo, as avaliações dos governos de Bolsonaro, de Paulo Câmara. Também teve uma pergunta sobre a Feira da Sulanca. E o curioso é que a maioria quer que a feira fique no Parque 18 de Maio, pelo menos essa pesquisa. A gente vai debulhar ela, como diz o Matuto, que a gente está se aproximando do São João, vai nos próximos programas. Também vamos falar sobre outros assuntos aqui de interesse da população em geral, Renata. Então não esquece, para acompanhar o programa Política de A a Z, entra no canal do blog do Mário Flávio no YouTube, certo? Se inscreve, dá o joinha, o like, ativa o sininho para que você possa receber aí as notificações quando a gente atualizar, e também é divulgado na página do Facebook do blog do Mário Flávio. Então aí as duas plataformas para vocês ficarem por dentro e acompanharem a gente. Verdade, não se esquece de fazer tudo isso que a Renata falou e também de acessar lá o blog para você ter mais informações sobre a política em geral diariamente. São cerca de 20 notícias que você vai ficar bem informado com tudo que acontece aqui em Caruaru, no Agreste, no estado e também no Brasil. Valeu, galera. Valeu, Renata. Tchau, até o próximo programa. Programa Política de A a Z, com Mário Flávio e Renata Torres. Oferecimento Via Regional Frutos do Mar. Casa Nova Construção, sua casa é aqui. Auto Oriente Nissan, sua nova concessionária Nissan em Caruaru. Realização Produtora Claquete.